Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Vivemos no Brasil uma situação de total paradoxo. É um paradoxo gigantesco. Um determinado grupo político acusa o governo de ser fascista, de ser genocida. O governo, quando reage, é acusado de praticar fake news ao fazer críticas concretas e em face de crimes praticados pelos seus oponentes. Agora, eu assisti a esse vídeo que eu vou colocar para vocês agora, que é um discurso do senador Randolfo Rodrigues, lá no estado em que ele é senador, na região norte do Brasil, se o espírito não me engano é o Amapá, onde ele é homologado novamente como candidato ao Senado, não há mais pelo partido Rede, e ali ele faz ataques violentos contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele acusa o presidente de genocida, acusa o presidente de fascista. Ele diz que o presidente, diz literalmente, que o presidente foi responsável por 600 mil mortes durante a pandemia. Repare bem, uma pandemia é uma situação que atinge todo o planeta. E o Bolsonaro foi responsável pelas mortes da pandemia aqui no Brasil. O absurdo não parou por aí. Ele também acusa o presidente de ser responsável por um número que foi colocado sem qualquer tipo de conotação e sem qualquer tipo de embasamento. Onde foi que eles tiraram isso? 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Segundo o próprio Lula, quando ele ia para as suas palestras no exterior, que dizia, nós temos 30 milhões de crianças, e alguém chegou para ele e disse, parece que foi então prefeito de Curitiba, disse, Lula, por amor de Deus, ele próprio confessa isso. Não diga um negócio desse, se tivesse 30 milhões de crianças em situação de rua no Brasil, passando fome no Brasil, nós estaríamos esbarrando por essas crianças no meio da rua, em todos os lugares onde a gente fosse naquele país. A mesma coisa que eu digo agora. 30 milhões de pessoas com fome, segundo lá o Randolfo Rodrigues e segundo as estatísticas da esquerda. Mas eu faço uma pergunta antes de colocar o vídeo do Randolfo. O PT, que é o expoente máximo da esquerda no Brasil, passou 16 anos no poder, porque eles tentam negar os 2 anos e meio, 3 anos do Temer. Mas o Temer foi o vice da Dilma em 2 eleições à presidência da República. E esteve com Lula em todos os seus 2 governos e nos outros 2 da Dilma, dando apoio no Congresso Nacional. Aí agora, ainda temos 30... E não acabou com a pobreza? Porque o que eu vejo, não, quando o Lula era presidente, o pobre saiu da pobreza, o pobre ganhou condição, o pobre teve condição de viajar de avião. E quer dizer que quando o Lula saiu, acabou a condição? Como é que fica isso, né? Porque quando você liberta alguém de uma condição socioeconômica, isso é uma coisa efetiva, isso é uma coisa permanente. É uma política de resultados duradouros. Quando você atribui benefícios fisiológicos, clientelistas, aí sim, quando o governo passa, a pessoa volta à mesma condição de dificuldade, porque ela foi mantida naquela condição assistencial para atender ao projeto político do governo. Ou seja, para votar no governo. Tanto é que muita gente costumava dizer o seguinte, se o PT sair do poder, vai acabar o Bolsa Família. Bolsa Família não acabou. O presidente Jair Bolsonaro, quando entrou no governo, instituiu o 13º salário do Bolsa Família. Ele ampliou os valores atribuídos aos beneficiários dos programas sociais ao criar o Auxílio Brasil. Saiu de R$ 96 para R$ 400 o valor do benefício e agora para R$ 600, com uma série de outros atributos. Mas vamos assistir aí ao vídeo do senhor Randolfo Rodrigues. A maior de todas as batalhas, a batalha contra o fascismo, a batalha pelos valores de nossa pátria. E pátria, eu quero dizer o que é. Pátria não é o fácil fascista que quer colocar e tomar para si as cores nacionais. Ser brasilidade é não aceitar, não se resignar com 33 milhões de brasileiros nossos compadecidos pela fome, tomados pela fome.
Pátria é não aceitar o racismo que o governo bolsonarista, que o fascismo bolsonarista quer impor como padrão da sociedade. Os pobres que passam fome nesse país não irão caminhar para a morte, como os senhores querem, como esse coisa ruim que está na presidência da República levou mais de 600 mil compatriotas para a morte com a pandemia da Covid. Não deixaremos mais um brasileiro caminhar pelas trilhas escuras da morte, como os senhores querem. O que eu penso sobre o senador Randolfo Rodrigues é que falta a ele qualquer objetividade. Quer dizer, você fazer oposição, você tem que trabalhar em cima de fatos concretos, você tem que transformar no seu discurso esses fatos concretos em elementos que possam constituir elementos de crítica construtiva. Criticar construtivamente para que o governo melhore os seus posicionamentos, melhore a sua atuação. Mas todos os avanços do governo não definem absolutamente o comportamento de um senador medíocre como o senador Randolfo Rodrigues. E que é pior, consegue pautar a agenda do Supremo Tribunal Federal contra o governo e contra o país. Isso é que é pior. Um senador com esse espírito de mediocridade que não consegue ver absolutamente nenhum avanço em nada que se faça, a não ser nos governos do PT. Que inclusive ele é um dos coordenadores da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro Sérgio Moro, em que pese toda a crítica que se possa fazer a respeito da sua ingratidão ao presidente Jair Bolsonaro, por aqueles que acompanham a liderança do presidente, mas ele tem toda a razão quando fala sobre o PT. E o que ele fala sobre o PT diz tudo sobre o Randolfo Rodrigues, que embora não seja filiado ao PT, mas é um petista de coração. Ele já foi do PT, já foi inclusive candidato pelo PT. E hoje ele tem vergonha de assumir o PT. Vive escondido na campanha do Lula, sendo um dos supostos coordenadores. Então o Moro, ele, na sua fala, ele define muito bem o que é o PT. Mais do que isso, ele define o que é a esquerda do Brasil, que acusa todos os outros de fazerem justamente o que eles fazem, que é a prática da criminalidade exacerbada pela omissão das nossas autoridades competentes, daqueles que deveriam punir os atos infames do PT. Veja o vídeo do Moro e deixe também nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Tem horas que você não sabe se o PT é um partido político ou um grupo de comediantes. A novidade da vez é que alguns deputados petistas ingressaram com uma ação judicial contra mim, pedindo indenização por supostos prejuízos que a Lava Jato teria ocasionado. Vou lembrar aqui, rapidamente, o rastro de lama que o PT deixou ao longo de 14 anos. E você decide quem prejudicou quem. Compra de deputados, no famoso caso Mensalão, refinarias superfaturadas, financiamento de Porto em Cuba, o Petrolão. Só um gerente da Petrobras, durante o governo do PT, recebeu mais de 100 milhões de dólares em propina. Um gerente apenas. E ele disse que o PT recebeu muito mais. Quem acabou com a economia e os empregos foi o PT, aliando incompetência e corrupção. A Lava Jato impediu que a Petrobras quebrasse e permitiu que ela recuperasse mais de 6 bilhões de reais. Então, quem você acha que deve ressarcir quem? Fique atento. Se você cochilar, eles vão voltar com tudo. E eles vão perseguir todo mundo que foi contra a corrupção no governo deles. Inclusive você. Se você gostou desse vídeo, espalhe esse vídeo para os seus amigos, familiares e admiradores. E vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.